Boa tarde, conselheiros, diretores, demais colegas. Vamos, então, dar início à sessão ordinária número 20 de 2023, da sessão do Conselho Superior da AGERCS. Nosso ponto 1 da pauta, apreciação das minutas. Eu já fiz pequenos ajustes que já estão com a secretaria. Alguém tem mais algum ajuste? Não? Então, não, aprovado. Certo. Então, está aprovada a ata número 19 de 2023. Vamos passar para as deliberações. 2.1. Deliberar sobre a homologação do contrato de concessão da Estação Rodoviária de São Francisco de Paula, quarta categoria, processo 896-3900-19-1. A recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos é de homologar o contrato firmado entre o DAER e Teixeira Silva Limitada. Relato do diretor-geral, conforme artigo 1º da Resolução 1223 de 2010. Diretor, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Se vossas senhorias e os demais conselheiros me permitirem uma sugestão, eu acredito que os itens 2.1 e 2.2 poderiam ser deliberados simultaneamente pela similaridade dos processos. Trata-se de análises praticamente idênticas, assim, em termos de conteúdo. Então, com a sua aprovação, também passando ao 2.2, a homologação do contrato de concessão da Estação Rodoviária de Estrela, terceira categoria, no processo 000997-3900/21, dígito 4, onde, de forma idêntica, a recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos é de homologação do contrato firmado entre o DAER e a Conexão Terminais Rodoviárias Limitada. Em ambos os processos, recebido o expediente administrativo do DAER, foi submetido à análise da Diretoria de Assuntos Jurídicos, e nos dois casos opina, após a devida e eficiente análise, pela homologação do contrato. Como os encaminhamentos já tinham sido levados ao conhecimento do Conselho, eu pergunto se há alguma dúvida, senão eu acredito que é suficiente este encaminhamento opinando pela homologação. Não, eu, da minha parte, não tenho dúvida. Também não tenho. Certo. Então, podemos homologar os contratos. De ambos os contratos. Isso, os contratos de concessão da Estação Rodoviária de São Francisco de Paula, quarta categoria, e de Estrela, terceira categoria, conforme processos já referidos. 2.3. Deliberar quanto à homologação das seguintes decisões da Diretoria-Geral que tratam do pedido da Corsan para que seja excepcionalizada a aplicação de compensação financeira a consumidores, conforme previsto no artigo 3º da Resolução Normativa 37/2017. Então, aqui eu vou referir as duas decisões e o diretor-geral pode se manifestar. É a decisão DG 038-4221, de deferimento do pedido de excepcionalização, e a decisão DG 038-4296, de indeferimento dessa excepcionalização, ambos no município no município segundo de Gravataí e o primeiro referido em Canoas. Diretor-geral, por favor. Da mesma forma, presidente, pela similaridade, eu relato os dois em conjunto, embora a decisão seja oposta. No primeiro caso, referente ao município de Canoas, a situação foi analisada tanto pela Diretoria de Qualidade de Serviços como pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, e quanto aos fatos, verificou-se que o motivo alegado, que era a interrupção de energia elétrica, se resumia a um total de 9 minutos, muito inferior ao total do período de desabastecimento da água no município. Portanto, no primeiro caso, isto no segundo caso, Gravataí. Portanto, foi indicado por ambas as diretorias o indeferimento, o qual eu acolhi e decido e submeto à homologação de vossas senhorias. Ao contrário, no primeiro município, que é Canoas, a duração da interrupção de energia elétrica foi igualmente longa, totalizando períodos de 20 horas e 44 minutos, e depois 37 horas e 6 minutos.
o que justifica, então, a interrupção no abastecimento de água, e, portanto, neste caso aqui, opinamos, as diretorias opinaram pelo deferimento ao pedido do excludente de compensação financeira, razão pela qual decidi neste sentido e submeto à homologação de Vossas Senhorias. Eu examinei os processos, cumprimento o engenheiro Ivando, que se manifestou pela diretoria de qualidade, a doutora Ciane Orteia, pela diretoria jurídica. Por mim, não sei se os conselheiros têm alguma questão a observar, eu opino que a gente decida pela homologação das decisões. Também estou de acordo com a homologação, nenhuma reparação às informações dos processos. Também de acordo. Obrigada. O item 2.4, ele se refere à deliberação sobre alterações de metas setoriais do plano de atividades e metas de 2028, nos termos do parágrafo único do artigo 10 da Resolução 1202 de 2010. O encaminhamento a ser objeto da deliberação do Conselho é o 260/2023, processo 1620/215. Diretor-geral, por favor. Presidente, senhores conselheiros, sucintamente, trata-se de uma adequação ao PAN do ano de 2022, que é rotina anualmente ao final de cada ciclo e início do outro, são feitas as adequações necessárias. De acordo com o que prevê a Resolução 1202 de 2010, até um limite de 20% das metas é prerrogativa da diretoria geral de acolher, e ela tem essa reserva técnica para alteração das metas. Ocorre que neste ano, como também ocorreu em anos anteriores, algumas solicitações ficaram além desse limite, razão pela qual trazemos, então, a aprovação do Conselho, a homologação das metas da ouvidoria e a substituição de 4 metas do gabinete da presidência, conforme o encaminhamento que já foi levado ao conhecimento dos senhores conselheiros. Então, fico à disposição caso haja alguma dúvida. Não tenho dúvidas. Também não. Então, podemos acolher o encaminhamento 260/2023 DG, relativo à alteração das metas do PAN 2022. Vamos passar às comunicações. Hoje o diretor-geral está bem demandado aqui na leitura da pauta. Então, vamos passar aqui, diretor, daí pode ler, por favor, depois do caput. A diretoria-geral informa que foram emitidos os seguintes termos de arquivamento de notificação face ao acatamento das manifestações apresentadas pelas empresas. Então, diretor-geral, por favor, pode ler os termos e já prestar algum esclarecimento adicional que seja necessário. Perfeito. São os seguintes termos de arquivamento de notificação. TA número 394 de 2023 DQ, referente à fiscalização que se deu para a empresa de transporte coletivo Viamão Limitada, no processo 000-250-3900/20, dígito 2. O TA número 396/2023 DQ, relativo à empresa Real Rodovias de Transportes Coletivos S.A., no processo 00-1152-3900/19, dígito 3. O TA número 397/2023-DQ, relativo à Real Rodovia de Transportes Coletivos S.A., também no processo 000-470-3900/20, dígito 2. O TA número 400/2023-DQ, relativo à empresa Viação Montenegro S.A., no processo 000-471-3900/20, dígito 5. O TA número 401/2023-DQ, relativo à Estação Rodoviária Bento Gonçalves Limitada, no processo 001510-3900/18, dígito 5. E, por último, o TA número 402/2023-DQ,
relativa à empresa Noll Goldmeier e Companhia Limitada, Estação Rodoviária de Estrela, no processo 001509-3900/18, dígito 8. Como já havia sido citado pela presidente no caput do item 3.1, todos eles face ao acatamento das manifestações apresentadas pelas empresas em análise pela diretoria de qualidade. Certo. Então, bom, isso é uma formação, não há necessidade de decisão deste conselho. Então, vamos para o ponto 3.2 da pauta. A diretoria-geral informa a devolução ao DAER dos seguintes processos, os quais tratavam da homologação do termo de autorização de prestação de serviços para a venda de passagens nos municípios, em razão da desistência dos particulares em prestar o serviço. Então, é o processo referente ao município de Vista Alegre, processo 1235, 390022-6, e o município de Taquarussu do Sul, processo 1245, 390022-8. Estão sendo devolvidos ao DAER. 3.3. Foram distribuídos ao Conselho Superior, pelo Sistema Eletrônico DPA, para análise e deliberação os seguintes processos. Processo 1391, 390022-4, que trata de revisão de extensão de linhas da empresa Transcal Sul, Transportes Coletivos Limitada, para o conselheiro relator Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor Alexandre Alves Porce. O processo 132, 3900-230, que trata de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em razão do atraso na aplicação do segundo reajuste tarifário da concessionária Rota de Santa Maria. Conselheiro relator Alexandre Alves Porce e conselheiro revisor Paulo Roberto Petersen. Item 3.4. Está pautada para o dia 6 de junho de 2023, na sessão 20/2023, a análise do processo 44.3900.19.1, que trata de alteração nas tabelas de serviços complementares da BRK Ambiental Uruguaiana. Conselheiro relator Paulo Roberto Petersen e conselheiro revisor Alexandre Alves Porce. E aqui, eu acho que é a sessão 21, se não me engano, porque hoje é a sessão 20, né, de 2023. Acho que aqui é só essa correção. Registros. Está agendada para o dia 1º de junho de 2023, às 10 horas, na sede da agência, reunião solicitada pelo DAER, com a participação da diretora de transporte rodoviário do DAER. Então, já estão convidados. Item 3.5.2. Recebimento do ofício do Ministério Público do município de Encantado, solicitando que a AGERGS apresente um cronograma objetivo, estabelecendo datas para efetuar as melhorias necessárias para a prestação adequada do serviço de energia elétrica aos moradores na localidade de Linha Parobé, do município de Roca Salles, visando instruir o processo 1754.000.176/2022. Item 3.5.3. Recebimento de e-mail do senhor Pratos Pacheco Cardoso dos Santos, solicitando à presidência da AGERGS um auxílio e retorno urgente para a comissão de cidreira. Comissão de cidreira, constou na pauta, a fim de tratar com a Corsã sobre o fim das fossas negras no município. Então, isso nós vamos passar para a diretoria de qualidade. Agora, o próximo item é de convites, se trata de um convite da FIERGS para o evento 80 anos da CLT, passado, presente e futuro nas relações de trabalho,
que se realizará no dia 16 de junho, sexta, das 13 às 5 horas, na Sala de Convenções da Fiergs. E, por último, em assuntos gerais, nós trazemos aqui a sugestão do conselheiro Alexandre Alves Porce para deliberação, referente ao processo 132, 3900-230, e em vista que refere, né, que em vista das disposições do item 20.2.4 do contrato de concessão número 20/2021, firmado entre o Estado e a concessionária Rota de Santa Maria, trata dos procedimentos para o pleito de recomposição econômico-financeira da concessão da referida concessão. Então, aqui, o encaminhamento, e por favor, conselheiro, daí só nos complemente, o encaminhamento se trata da delegação aos conselheiros relatores para as necessárias notificações às partes, até a sua decisão final. Seria isso, o senhor pode complementar, por favor? Só esclarecendo, conselheira, esse é o processo que foi mencionado, que foi distribuído recentemente, que está na mesma pauta, e o contrato com a Rota é um processo que trata de pedido de reequilíbrio pela concessionária, e conforme está disposto no contrato, é estabelecido que quem notifica tanto a concessionária ou o poder concedente, dependendo do caso, seria o Conselho Superior, não há nenhuma previsão de ser o conselheiro relator. Por isso, conversando com a Eleonora na assessoria, achei mais adequado trazer aqui o ponto para a gente avaliar, né, se não é o caso de ter uma delegação para esses casos apenas de comunicação, para facilitar o processo administrativo, que o próprio conselheiro relator, tão logo tome ciência ali do pleito de reequilíbrio, que já faça a notificação com delegação de competência do conselho, né? Só para agilizar um pouco mais o processo. Como é o primeiro, né, me pareceu melhor a gente conversar. Sim, não, totalmente de acordo. Poderia, então, sair, e aqui acho que, como se trata de uma delegação, acho importante sair essa decisão, assim, no Diário Oficial, a gente vê o formato ali com a secretaria, mas só para que fique claro, a cláusula diz o seguinte: recebido o pleito de recomposição, o Conselho Superior da Gergs deverá notificar a concessionária, o poder concedente ou ambos, conforme o caso, para apresentar manifestação no prazo de até 30 dias. Então, acho mesmo que isso é uma tarefa do conselheiro relator. A gente pode já fazer uma delegação para todos os processos que tenham essa cláusula incidindo, né, na relação aqui analisada pelo conselho. Totalmente de acordo, conselheiro. Também de acordo. Ok, ótimo. Então, tá. Com isso, nós terminamos a nossa pauta, mas eu queria perguntar se algum conselheiro, ou diretor-geral, ou algum, né, dos diretores tem alguma manifestação sobre algum processo, algum assunto, ou algum pedido de informação também, fiquem bem à vontade. A nossa pauta tem sido aqui bastante corrida, com muitas reuniões, e fiquem à vontade para qualquer questionamento, ou reunião administrativa também, que será realizada em seguida a esta sessão. Algum assunto? Não? Então, tá certo. Então, dou por encerrada esta sessão número 20/2023 do Conselho Superior. Até a semana que vem. Um abraço a todos e todas.